Olá, tudo bom? Seja muito bem-vindo, bem-vinda aqui no canal. Meu nome é Tayane Treviso, eu sou contadora, especialista no mercado digital e em prestadores de serviços. Bom, o nosso vídeo de hoje, a gente vai falar sobre uma coisa que é muito comum de acontecer, que é extrapolar o faturamento permitido pelo MEI. Então, para você que trabalha no mercado digital e muitas vezes acaba fazendo 6 em 7, que é ótimo, que a gente fica muito feliz quando acontece, tem que cuidar se você for MEI, porque fazendo 6 em 7 como MEI, você extrapola todas as possibilidades de faturamento que o MEI poderia ter em um ano, né? Ou proporcional àquele período de abertura da empresa. Então, esse é o nosso assunto do vídeo de hoje. Fica aqui comigo que eu só vou rodar a vinheta e eu já venho aqui pra gente conversar. Vamos então ao nosso vídeo de hoje, que é sobre extrapolar o faturamento permitido pelo MEI. Então, gente, aqui o primeiro ponto que eu quero falar é sobre qual é esse faturamento, né? Hoje, no ano de 2021, o MEI pode faturar até 81 mil no ano, isso de janeiro a dezembro. Depois a gente fala muito na questão mensal do MEI. O MEI pode faturar até 6.750 no mês. Pode ser para ter uma média, por quê? Como eu falei, os 81 mil, ele é de janeiro a dezembro. Se você abrir a sua empresa, digamos que em maio, outubro, novembro, ele não vai mais valer 81 mil. Ele vai valer proporcional ao mês de abertura da sua empresa até dezembro. Por isso que a gente utiliza muito a questão dos 6.750. Porque, digamos, você abre a sua empresa em maio, você não vai ter 81 mil, você vai ter o proporcional de maio até dezembro. Aí você vai calcular 6.750 para cada mês, maio, junho, julho, até chegar a dezembro e vai chegar no montante. Esse montante, nesse exemplo do mês de maio, vai ser 54 mil. Então, você abriu a sua empresa em maio, até dezembro você pode ter no total 54 mil e não mais os 81 mil, como foi falado. Então, é muito importante saber que existe essa proporcionalidade. Você não pode utilizar os 81 mil geral para qualquer data de abertura. Você vai utilizar nesse primeiro ano, proporcional ao mês de abertura, e aí no ano seguinte, sim, aí você já vai completar um ano ali, né, de janeiro a dezembro como MEI, aí pode utilizar os 81 mil como referência. Só que é muito comum ultrapassar esse valor, porque realmente as empresas começam a crescer, começam a prosperar e o faturamento também começa a aumentar. Só que aí a gente tem que cuidar, porque quando a gente ultrapassa esse faturamento de 81 mil, a gente acaba tendo problemas aí com a Receita Federal que a gente tem que consertar. Nada muito sério, nada muito grave que não tenha solução, mas se você não cuidar, pode doer no bolso, porque começa a ficar caro. Então, quando a gente ultrapassa os 81 mil ou o valor proporcional que você teria na sua empresa no ano ali como MEI, né, utilizando a modalidade de empresa MEI, a gente tem duas situações. Quando ultrapassa 20% do valor total, que dos 81 mil vai dar 97.200, ou quando extrapola ainda mais, quando não cabe ali nos 20%, quando faturou mais, que digamos é o exemplo que eu dei no início do vídeo sobre faturar 6 em 7, que isso significa faturar 6 dígitos, né, ter um faturamento de 6 dígitos, que seria ali no mínimo 100 mil reais, em 7 dias, em apenas uma semana. Então veja que se você fizer isso como MEI, em uma semana você já extrapolou tudo, já tem que entrar aí em ação para poder arrumar essa situação. Por quê, gente? Quando a gente desenquadra, né, do MEI, existem várias maneiras de desenquadramento e uma delas é pelo faturamento. Por que eu falo em desenquadrar e não baixar o MEI? Porque quando a gente extrapola o faturamento, a gente já tem a regra do MEI de 20% ou mais. Então, quando isso acontece, a gente tem que seguir essas normas. É complicado a gente querer burlar o sistema, dar baixa naquele MEI como se nada tivesse acontecido e esperar acontecer. Por quê? Essa dívida, né, esse valor que ficou pendente, a Receita Federal pode chegar até você e aí vai cair tudo para o seu CPF depois. Então, eu não aconselho, se você teve essa extrapolação, né, se você teve esse ganho a mais no MEI, de somente baixar e esquecer. O correto é fazer o desenquadramento, tá? E aí, no caso, se você ultrapassou até 20% do faturamento, né? Se você teve ali 97.200 de faturamento, a gente vai solicitar um desenquadramento no sistema do MEI, né? No portal do MEI, utilizando essa opção, que desenquadrou até o limite máximo de 20% sobre a receita. E tá tudo bem, você vai continuar aquele período ali no mês, só que aí não pode mais faturar se já chegou
né, nos 97.200, ou se você já viu que vai chegar, já dá para fazer essa solicitação de desenquadramento, você continua como MEI nesse período, e a partir de janeiro do ano seguinte, aí você vai desenquadrar. E o que é desenquadrar? É não pertencer mais ao MEI. Você vai ser automaticamente transferido para o Simples Nacional como empresário individual, tá? E aí, neste sentido dos 20%, a gente vai acontecer essa troca em janeiro do ano seguinte, e aí quando fizer a declaração ali do MEI, já vai vir um boleto com o excesso de faturamento, para você pagar o imposto somente em cima desse excesso de faturamento que você teve, tá? Então, você desenquadra a partir de janeiro do ano seguinte que você está. Agora, se você ultrapassa os 20%, né, se você fatura 6 em 7 como MEI, não tem o que se falar aqui de deixar esse desenquadramento mais para frente. Isso a gente vai ter que retroagir. Quando acontece, né, de passar o faturamento acima dos 20%, se você faturar mais do que os 97.200, você vai retroagir a janeiro do ano que você está, ou ao ano de abertura da empresa, né, ao mês de abertura da empresa daquele ano. Então, o que isso significa? Vai ter que solicitar ali o desenquadramento ultrapassando esse limite e você passa a ser cobrado, né, a ser tributado pelo regime do Simples Nacional desde janeiro do ano que você está. Então, digamos, você abriu a sua empresa em janeiro, tá? E aí, lá em outubro, você extrapolou ali o faturamento, teve um descuido, não deu para segurar os 81 mil, nem os 97.200 e ultrapassou lá, passou, fez 6 em 7. O que acontece? A gente vai ter que fazer um desenquadramento retroativo. É como se você não tivesse participado no MEI nesse período, nesse ano todo da sua abertura, porque você vai retroagir a janeiro. O que isso significa? De janeiro até outubro em diante, você vai ter que fazer o pagamento do Simples Nacional, que é os impostos, né, referente ao Simples, de acordo com o seu faturamento, e não mais aquele imposto fixo no MEI, né, que o MEI tem. Então, se você desenquadrar dessa maneira que ultrapasse os 20%, acaba doendo no bolso, porque a gente precisa fazer retroativo. Então, vai ser desde janeiro em diante, tá? E também fazer toda a parte da contabilidade, tudo já como se você fosse uma empresa tradicional e não mais o MEI. E no caso, se você abriu a sua empresa ali em maio e em outubro passou, né, faturou lá os 6 em 7, você vai retroagir a maio e não a janeiro, porque você não era optante pelo MEI ainda, né? Então, ele volta à data da abertura. Então, veja como é importante, né, a gente cuidar a questão do faturamento. É ótimo, é maravilhoso, a gente quer que os nossos clientes façam 6 em 7, né, sempre, mas não sendo MEI, porque isso vai dar um problema e pode doer no bolso, né, como eu falei, vai te dar um custo a mais que você, se tiver um planejamento antes de fazer o seu lançamento, de fazer a sua venda, você consegue se organizar para não ter esses problemas com a Receita Federal. E aqui eu falo no desenquadramento porque eu não acredito que a baixa seja a melhor solução neste caso. Por quê? A Receita ela já tem essa informação que você faturou a mais se você emitiu a nota fiscal. Claro que se você não emitiu nota, se não teve assim movimentação, aquela coisa, até é possível conversar, mas não é o certo, né? Se teve esse faturamento realmente registrado, a gente precisa tomar uma dessas duas opções ali de desenquadramento. Então, se a gente der uma baixa no CNPJ que emitiu nota fiscal e que ultrapassou ali o faturamento permitido, é muito perigoso, porque a Receita Federal pode vir a fazer uma fiscalização, vai ver que você deu baixa no seu CNPJ sem ter cumprido, né, o que fala na legislação, que seria fazer o desenquadramento. E aí toda essa dívida pode acabar caindo para o CPF do sócio. Então, não tem muito como fugir depois que acontece. O que eu sempre recomendo é que você cuide antes disso acontecer. Se você tem um MEI, cuide seu faturamento ali mensalmente, vá fazendo seu controle para ver a quantas anda ali o faturamento. E se você vê que vai passar, olha, eu vou fazer um lançamento, eu vou vender num perpétuo, eu já sei que vai passar desse valor, que a expectativa aqui, né, já tem uma projeção ali de venda que vai passar. Então, assim, vamos tratar isso antes disso acontecer, para não ter nenhum problema e não ser um trabalho custoso, né, para você que está aí empreendendo, né, no mercado digital ou também no mercado tradicional, porque a regra do MEI, gente, ela vale para todo mundo, independente se você está no mercado digital, se você está no mercado físico, é igual para todos. Se você tem um MEI, tem que respeitar o faturamento, independente qual seja a sua modalidade, comércio, serviço, indústria, transporte, então tem que respeitar.
Então, gente, esse era o nosso vídeo. Eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer coisa, vocês podem deixar aqui embaixo também nos comentários, ou me chamar no Instagram, por e-mail, pelo WhatsApp, que eu esclareço para vocês as dúvidas, tá? Mas não esqueça, faturamento do mês de 2021, 81 mil no ano ou proporcional ao ano de abertura. Se você ultrapassar esse valor, tem um limitezinho ali de até 20%, que vai fazer o seu desenquadramento ser somente a partir do ano seguinte. Ou se você já chegou a extrapolar esses 97.200, você acaba retroagindo a janeiro do ano que você está ou ao mês de abertura, caso não tenha sido janeiro, tá bom? Então, essas são as minhas dicas, esse é o que eu tinha para falar para vocês. Espero que vocês gostem, né? E que se você gostou do assunto, ficou interessado, né? Já começa a seguir aqui o canal, também mande esse vídeo para outros colegas, outros amigos, famílias que você acha que possa também aproveitar esse conteúdo, e deixe seu like aqui para nos ajudar a entregar esse vídeo também para mais pessoas. E qualquer coisa é só me chamar aqui, deixar os comentários aqui embaixo que a gente vai conversando e eu vou esclarecendo ainda mais as suas dúvidas, tá bom? E a gente se vê então no próximo vídeo.